Olá, gente! Estamos de volta aqui no Simplifica Biologia e hoje eu quero trabalhar um tema bem legal devido a uma época do ano na qual, na minha preferência, é uma das mais legais e mais interessantes a nós estarmos vivenciando. Então eu vou estar trabalhando aqui com vocês alguns pontos importantes e nós vamos estar então discutindo algumas destas características ligadas aos cuidados que nós devemos ter com o nosso cabelo e couro cabeludo no verão. Então, alguns pontos importantes para que sejam discutidos e eu vou estar passando para vocês aqui algumas orientações e dicas interessantes exatamente para o nosso cuidado dentro do nosso cabelo durante este período distinto, onde nós temos então o surgimento de uma maior temperatura, e uma maior exposição do nosso cabelo e couro cabeludo, o que pode acabar influenciando alguns desgastes e alguns problemas capilares. Por isso, preste bem atenção no que eu vou comentar com vocês, mas antes quero pedir para vocês não esquecerem de deixarem o seu like, curtirem e compartilharem estas dicas importantes, porque serão muito bem utilizadas e eu garanto que todos vocês irão gostar do que nós iremos discutir na nossa pequena videoaula de hoje. Bom, sem mais delongas, então vamos dar início a este processo e a essa discussão e nós vamos então começar trabalhando com uma das grandes caracterizações aqui para conseguirmos compreender. O que ocorre com o cabelo e com o couro cabeludo no verão? E por que nós devemos ter precauções diferentes neste período do verão e do inverno? Quais são as características fisiológicas ligadas também a fatores ambientais que vão acabar interferindo na maneira como o nosso cabelo cresce e algumas outras organizações importantes. Bom, trabalhando com uma maneira distinta, nós temos a ideia específica de alteração dentro do padrão de comportamento de exposição ao sol. No período do inverno é um período na qual, dentro do nosso hemisfério, o hemisfério sul, ele se distancia um pouco desse processo da exposição ao sol, faz com que os dias sejam mais frios. Eu já havia comentado com vocês também, isso vai interferir no processo de crescimento do cabelo. O cabelo ele passa a ter um crescimento um pouco mais lento e nós vamos ter algumas alterações interessantes dentro deste período do inverno também, né? O que nós vamos visualizar no inverno? O cabelo ele tem a tendência a começar a ter uma coloração mais escura do que é visualizado no verão. E muitos vão se perguntar, tá, mas por que se no verão eu teria mais sol do que no inverno? Porque o cabelo ele tende a se tornar mais escuro no período do inverno do que no verão. Um dos pontos importantes é permitir com que ocorra maior absorção de raios ultravioleta, a partir disso conseguindo manter uma consistência da temperatura, né? Uma exposição ao sol. Já como é um período mais frio, eu vou permitir com que eu fique mais tempo no sol do que quando nós estamos no verão. Tá? Nós vamos então ter um processo de estarmos mais vestidos, mais cobertos, e o meu cabelo vai ter a tendência de permitir uma maior exposição para que eu consiga absorver maior quantidade de calor. Então isso também já é uma diferenciação. Já no verão nós vamos ter um outro ponto e uma outra característica aqui distinta, né? Um processo de maior exposição do sol, por o sol estar mais próximo, e isso vai alterar alguns processos e alguns comportamentos. Primeiro, uma maior quantidade de melanina, mas mesmo assim a tendência de alterações dentro do padrão. Eu já havia comentado com vocês também, nós vamos encontrar dois principais tipos de melanina que vão estar distribuídos de uma maneira característica, dependendo do tipo de cabelo, com maior quantidade ou maiores concentrações, que é o que vai permitir com que eu tenha então a minha coloração. É exatamente um destes fenômenos que permite durante o período do verão a alteração de coloração para o cabelo se torne mais claro, tá? Diminuindo a quantidade de eumelanina e tendo uma maior quantidade de feomelanina dentro dessa exposição, devido à alta exposição e uma alta caracterização na proliferação destas células que permite então esta alteração de coloração. O cabelo que é preto como o meu, ele começa a se tornar um pouco mais, né, marrom, por assim dizer, com umas características mais para o mel e algumas características de maior alteração da sua coloração, tá? Então esse também já é uma característica legal de ser observada. Eu falei para vocês um processo do comportamento, mas vamos ao que importa, que é exatamente a questão das dicas ligadas ao cuidado que eu tenho que ter. Bom, como nós estamos num ambiente com uma maior exposição ao sol, eu vou ter que trabalhar com alguns pontos que são importantes para que eu mantenha a saúde do meu cabelo e algumas outras características. Primeiro ponto, gente, sempre utilizem protetor solar. Protetor solar no cabelo, professor? Não. Protetor solar na pele e especificamente na região do couro cabeludo, que também é importante.
Existem algumas loções que possam ser aplicadas, elas não são oleosas e vão dar uma proteção a uma área onde nós vamos ter uma exposição maior a estes raios ultravioleta e podem ter algum determinado tipo de problema. Quem nunca, quando era mais novo, acabou tendo alguma característica de ter a descamação do couro cabeludo por passar horas a fio na praia, sem proteção absolutamente nenhuma, né? Além de ocasionar um processo inflamatório naquela região, dependendo do grau de extensão de exposição, pode levar a algumas características de queimadura e até alguns processos para perda de cabelo devido exatamente a esta grande agressão. Então nós vamos utilizar alguns tipos de protetores solares que não são oleosos, como os característicos, que possam ser aplicados na região do cabelo como um gel, né, especificamente, e possam dar a proteção na região do couro cabeludo, o que vai ser importante para a manutenção. Alguns pontos importantes: no período do verão também é mais comum nós estarmos nos direcionando à praia ou então começam os banhos de piscina aqui. O contato com a piscina é mais danoso ainda do que com a água do mar, e eu vou explicar para vocês por quê. A piscina ela vai apresentar uma grande concentração de cloro, que é o que vai manter a característica da água translúcida e não permitir crescimento de micro-organismos ali, né, tornando-a própria para banho especificamente e permitindo então com que nós consigamos nos banhar e nos refrescar. O grande problema dessas grandes quantidades de produtos químicos que são utilizados para deixar a água cristalina vão ser também os mesmos que vão estar agindo no cabelo e possam estar afetando, né, de uma maneira distinta as estruturas da haste do cabelo, levando ao processo de ressecamento e muitas vezes a quebra da região da cutícula, na qual o cabelo então ele fica mais ouriçado e muitas vezes quebradiço, lembrando muito uma palha especificamente, né, devido a estas exposições ao cloro. E aqui uma outra caracterização e uma outra dica inútil para vocês, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é um processo que eu espero que todos vocês passem a observar agora para entender também o que poderia estar acontecendo com o cabelo aqui, né, e por que nós vamos acabar desenvolvendo estas características. Primeiro ponto: quem de vocês nunca parou para observar que quando vocês estão dentro da piscina ou no mar, a tendência é que ao invés de nós estarmos inchando, já que eu estou no local onde tem muito mais água, né, do que propriamente no meu corpo, por que eu acabo murchando? Especificamente porque as concentrações de soluto, que são estes sais que são encontrados, e o tipo que nós podemos imaginar dentro da piscina como cloro, vão ser encontrados em maior quantidade dentro da piscina. Ao invés de eu absorver água, eu vou liberar água para o ambiente e por isso é que nós vamos acabar murchando. Então, na verdade, eu estou compartilhando água com a piscina para conseguir igualar a quantidade de solutos, fazendo um processo de uma dissolução naquele momento ali, né? Então nós vamos visualizar algumas características parecidas no cabelo. Essa exposição vai acabar fazendo com que eu tenha maior penetração dessas estruturas e perda de água para o ambiente, o que vai levar a esse ressecamento e essa caracterização do cabelo palha. Além de outros pontos importantes para vocês que fazem alguns tipos de coloração, também é interessante de se observar que quando se entra na piscina, principalmente para as meninas que se utilizam para o processo de descolorir e deixar o cabelo loiro, dependendo do tipo de tintura que é utilizado, o cabelo vai acabar alterando a coloração um pouco para esverdeado. Isso devido à interação do cloro com a tintura do cabelo, na qual ela vai conseguir penetrar para a região do córtex e pode alterar um pouco esses tipos de coloração. Então vocês vejam o dano específico que tem que ter. Para isso também é indicado dentro dessa característica a utilização de óleos essenciais, tá? Na qual podem ser feitos blends específicos e que possam estar sendo utilizados. E um ponto importante: estes óleos eles vão servir para fazer um processo de hidratação. Como eu já falei para vocês, as gorduras também fazem esta função, e a ideia aqui especificamente é nós podermos estar trabalhando para isolar esta região, formando então uma película na qual a água não vai conseguir interagir, formando quase como uma carapaça hidrofóbica, hidro de água, fóbica de fobia ou medo da água. Então isolando essas regiões e mantendo uma maior hidratação e uma proteção dentro da região do cabelo, tá? Então isso são duas dicas interessantes e importantes na qual vocês podem seguir. Além disso, evitar a exposição prolongada ao sol também é um outro fator importante,
porque a exposição pode acabar interferindo não só na região do couro cabeludo, como também no cabelo, levando a danos, né, em alguns procedimentos importantes, na qual nós vamos acabar apresentando então uma alteração de coloração excessiva, ou levando o cabelo até a perder um pouco das suas características naturais, devido à alta exposição pelos raios ultravioleta, que são raios que são extremamente danosos à estrutura do cabelo e da pele. Não que o cabelo não tenha esta função, mas é importante que vocês saibam destas características e que se tomam algumas prevenções ligadas a estes processos, né? Então, sempre se mantendo hidratado, bebendo água, isso é um outro fator para tentar manter a nossa condição de saúde e do cabelo também. Um teste legal que eu digo para vocês, né, para ver se vocês estão desidratados. Peguem a pele de vocês e puxem e observem quanto tempo ela leva para voltar. E se há manchas sendo formadas, isso é um indicativo de se a pele voltar vagarosamente, de que nós estamos perdendo maior quantidade de água, e eu não tenho regiões que deveriam estar apresentando algumas concentrações de água, né, da maneira hidratada como eu espero que esteja. Então, o consumo de água se faz necessário para manter a nossa saúde, os nossos funcionamentos metabólicos e também as características capilares. Então, eu espero que vocês consigam seguir estas dicas e mantenham sempre os cuidados no verão como um ponto importante. Para terminar, que eu havia não dito, as características de quem está na praia. O contato com a maresia, onde nós vamos ter então uma água que apresenta uma concentração salina maior, também vai favorecer esses processos de uma certa alteração da composição do cabelo, aumento de oleosidade, porque eu tenho uma maior concentração de sal. Isso vai acabar fazendo com que eu tenha perda de água, então o organismo tenta se reidratar de alguns pontos importantes. Isso vai acabar levando então ao aumento de oleosidade, né? A presença da maresia vai acabar ocasionando, a maresia é essas concentrações de sal, com algumas estruturas de quebra, e principalmente desidratação do fio do cabelo e do couro cabeludo, e vai levar então a uma alteração na sua conformação e nas suas estruturas proteicas, fazendo com que o cabelo tenha então uma alteração da sua forma, que pode levar então a algum dano mais severo. Por isso, cuidado importante também, né? Sempre se lavar o cabelo dentro dessa região da praia é melhor do que se lave com uma maior frequência de quem não mora tanto na praia, devido à exposição à maresia, para que se possa se retirar este excesso de sais ali e que possam estar danificando o cabelo. Então, gente, essas foram as minhas dicas para quem vai começar a curtir agora esse período de primavera, verão, e eu espero que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande beijo a todos.